Esse é o primeiro livro, apesar de já ter quase 35 anos de trabalho. É um primeiro livro que me deixa muito feliz porque ele não é um catálogo de obras assim prontas e não me interessaria jamais em fazer um primeiro livro com essa cara de uma sequência de trabalhos prontos e enrijecidos. Ao contrário, me interessava desde o começo fazer um livro que tivesse uma dimensão mais processual, assim. Ele não é um objeto que congela o trabalho. Por isso é apresentado nesse livro uma sequência de desenhos, uma série de anotações, de rascunhos, de ideias. Pensá-lo quase como um caderno de desenhos, um caderno de anotações, em que as coisas, vez ou outra, se perpetuam, assim como o trabalho pronto, entre aspas, né? Acho que ele é um objeto que cumpre esse momento do trabalho como um processo de trabalho, quase como um tijolo, assim, de uma obra que está para ser feita. Ele quer tirar a escultura do lugar da grande obra e traz para a ideia do processo. Ele é pensado como uma cronologia ao contrário. Um dos assuntos assim que estão constantes no trabalho é essa relação com a arqueologia, essa ideia de escavação, essa ideia de adentrar o tempo e você encontrar outras coisas que estão em camadas mais internas do trabalho. Por isso, foi pensado como uma cronologia ao contrário. Então, ele começa dos trabalhos mais recentes, em direção a trabalhos mais antigos. A ideia do livro, assim, foi convidar uma diversidade de autores que tratassem do trabalho sob pontos de vista muito diferentes e muito diversos, assim. Então, eu convidei uma historiadora, a Glória Ferreira, um artista, o Thiago Honório, um artista fotógrafo, o Mauro Restife, porque eu gostaria que o livro também tivesse outras vozes, que não só a voz do trabalho. Seria uma maneira de enriquecer a possibilidade de uma visão sobre o trabalho. Eu acho esse livro muito oportuno, porque o livro parece um objeto que traz imagens de vários trabalhos, de várias épocas, de forma não cronológica, permeado por alguns textos, de maneira que você não consegue criar uma história de começo, meio e fim sobre o trabalho. Ele permite que você dê uma visada para uma produção que já tem aí, mas que ainda está muito disposto a se arriscar a ir para vários lugares. Sempre que olho o trabalho dele, eu penso, parece que ele está me falando sobre como fazer escultura num mundo dominado por imagens, né? Ele trabalha com bronze, que tem a ver com uma tradição, mas ele escolhe coisas que têm a ver com o efêmero, né? Mais diretamente com a ideia de imagem. E isso traz um componente muito político para o trabalho. Então, por exemplo, tem um trabalho recente que são jornais. O papel jornal é a coisa mais, né, efêmera que tem. Mas ele cria uma situação como se o jornal tivesse se espalhado pela rua e está jogado, leu e deixou no chão de casa, que vai ser jogado fora, mas com manchetes muito contundentes, com situações ali que ele pinta, né, sobre o bronze. Então você olha aquilo, você não identifica que é o bronze. E tem um outro trabalho que são os vazamentos, né? Como fazer uma escultura do fluxo da água, né? Então é uma escultura que lida muito com essa coisa do momento, de uma fração de segundo, que tem a ver com a fotografia em primeira instância, mas hoje em dia nem é mais a fotografia o paradigma, né? Porque são tantas formas de fazer imagem que a gente já extrapola o paradigma fotográfico, assim. Esse projeto, essa ideia, né, de fotografar os trabalhos dele dentro das casas, né, dentro das residências dos colecionadores, vem de uma vontade de fazer um ensaio, uma abordagem fotográfica que se refira um pouco aos editoriais dessas revistas clássicas de fotografia de interiores, né? Que ao mesmo tempo a maneira que a gente pensou em retratar essas imagens, né, era fazer quase como um contraponto a essas imagens que eu estou citando, né? De mostrar esses ambientes quase que clássicos, em formato quadrado, e mostrar um pouco desse lugar que essas obras habitam, né? Dessa sociedade de colecionadores, de uma elite brasileira que está ali, que às vezes tem várias surpresas, né? Acho que eles falam muito sobre algo que está transbordando ali, né? Quase que assim, de uma leitura social sobre o que é essa inserção dessas obras dentro desse contexto, né? Então acho que ela passa um pouco por isso, assim.
o fato dele ter chamado o Mauro Restife para fotografar, essa coisa da fotografia do Mauro, muitas vezes em preto e branco, que dá também uma materialidade para a imagem. Eu acho que tem muito a ver com o Vanderlei, assim, essa ideia de uma imagem que tem matéria, né? O Vanderlei escolheu essa imagem para a capa, né? Os corações. Quando eu pensei na capa, ele seria um trabalho fundamental para essa função de capa. Me interessava essa simbologia do coração como aquele órgão que bombeia toda a nossa condição de vida e como se ele insinuasse essa circulação que está toda dentro desse objeto livro. O coração ele traz essa dimensão de algo que ainda está pulsando, que ainda está em processo de acontecimento. Quando eu olho, por exemplo, para essa capa, é um trabalho que ainda me provoca a pensar coisas que estão ainda por serem feitas no trabalho, ou pelo menos que eu tenho a suspeita de que o trabalho ainda se insinua como vontade de aparição, né? Eu acho que é esse livro que dá uma organizada, assim, um pouco, mas sem ser muito metódico no que foi feito até agora. Nos ajuda a pensar, mas de forma alguma ele fecha. Eu gosto muito dessa estrutura aberta, assim, né, de ser um livro muito mais de imagens, de ter esse fluxo de imagens. Ele é muito bem-vindo e muito oportuno por não ser um tratado que parece que resolve a questão assim, do trabalho do Vanderlei. Não, porque o trabalho não está resolvido, ele está aí fazendo, né? O livro, ela surge muito de uma vontade assim, de olhar o trabalho de fora. De um lado, um pouco para testar esse trabalho, uma vontade assim um pouco de me livrar desse trabalho, de algum modo tentar verificar se esse trabalho ainda me satisfaz como autor. Esse livro ele foi lançado pela editora Martins Fontes, ele foi coordenado pela Fabiana Werneck e desenhado em parceria com o Raul Loureiro. É um livro todo em 4 cores, impressos 1000 exemplares em português, 400 em inglês, ou seja, foram feitas 2 edições separadas. Ele todo impresso em papel Munken, em capa dura, e impresso pela Ipsis Gráfica Editora.